irmãos de Deus, boca de Deus, nessa noite. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 4 a 10. Efésios, capítulo 2, 4 a 10. Efésios 2, 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Quando tudo escorre em silêncio e o
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é infinita graça. Infinita graça. A graça é uma dádiva, irmãos, é um presente de Deus, né? É a caris, significa presente, é um presente imerecido, é uma dádiva imerecida. Nós não merecemos, mas Deus nos ofereceu através de Jesus. Porque Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus, né? Deus, nessa sua grande misericórdia, né? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Mesmo estando mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que pela graça, né? Pelo presente de Deus, pela dádiva de Deus, é que nós alcançamos a salvação no Senhor Jesus Cristo. E além da salvação, irmãos, Ele vai além, não é? Ele também a palavra nos diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, nos ressuscitou. Nós estamos ressurretos, nós já ressuscitamos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Cristo ressuscitou, pela fé também nós já ressuscitamos. Então, pela fé ressuscitamos no Senhor Jesus. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, pela fé, irmãos, então já dimensionamos, não é, as bênçãos de Deus, aquilo que nos aguarda, mesmo sem conhecer, sem saber, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nós temos já tomamos posse desta promessa do Senhor, dessa certeza em Cristo Jesus. Estamos, irmãos, no mês em que se comemora a Reforma Protestante. Irmãos, Reforma não é igreja, mas é um movimento. É um movimento que surgiu lá no século XVI, em 1517, através de Martinho Lutero, que escreveu as suas 95 teses e afixou essas 95 teses na Igreja do Castelo, lá em Wittenberg, na Alemanha. Ele afixou essas teses, onde essas teses denunciavam erros que a igreja estava cometendo, principalmente na questão das indulgências, da venda, né, dos pecados, né, do perdão de pecados através da compra desses documentos que garantiam, então, o perdão de pecados para as pessoas, sendo que a palavra não nos mostra nada sobre essa questão. Irmãos, se a reforma não é igreja, ela é um movimento, então, ela é um movimento que veio e permaneceu e ficou, certo? Então, a reforma não é uma data onde nós comemoramos simplesmente no dia 31 de outubro ou durante o mês de outubro, mas a reforma é um processo que aconteceu na igreja e vem acontecendo desde 1517 em todas as igrejas ao redor do mundo, as igrejas que têm buscado, irmãos, o conhecimento na palavra de Deus. Temos um lema, na Igreja Reformada, sempre reformando. Então é um processo contínuo, é um processo dinâmico. A nossa vida é dinâmica, a nossa vida é contínua, a nossa vida sempre está mudando. A Bíblia diz que ainda que a nossa carne se corrompa, o nosso espírito se renova. A cada manhã nós somos renovados, nós somos transformados, como a palavra do Senhor diz, de glória em glória. Então, irmãos, reforma não é simplesmente um conhecimento teológico. A reforma é a busca incessante, irmãos, dos ensinos da palavra de Deus,
não simplesmente no sentido de conhecimento, mas num sentido em que ela traz para nós transformação. Nós somos transformados diariamente, nós vamos a cada dia sendo aperfeiçoados até o encontro com o Senhor Jesus Cristo, até a volta gloriosa de Jesus, ou se Ele não voltar, quando nós o encontraremos, quando assim a nossa vida se encerrar nessa terra. Fazemos parte, irmãos, de uma linda história, que nos transporta para a autoridade plena das Escrituras. Não é apenas o conhecimento, não é apenas a informação do texto bíblico, mas a autoridade, a força que a Bíblia tem de transformação em nossas vidas. Ela vem e fala aos nossos corações e nos comove e nos leva a viver intensamente o significado da vida cristã. Não é simplesmente fazer com que nós nos tornemos religiosos, mas é muito mais do que a religiosidade. Ela nos leva a uma busca do conhecimento do Senhor e de uma espiritualidade transformadora. É uma espiritualidade regeneradora, porque fomos transformados pela fé quando recebemos Jesus. Mas também é uma transformação, é uma espiritualidade, irmãos, transformadora, porque nós vamos sempre sendo transformados de glória em glória. Por isso, irmãos, fazemos parte de uma linda história que nos transporta para esta autoridade, né? Quando lá em João 5:39, né, no Evangelho de João, Jesus Cristo faz essa afirmação, né? Ele diz: examinai as Escrituras, né? Ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui para aquelas pessoas, através do seu testemunho, através das suas pregações, através das vivências, não é, com os seus discípulos e todas as multidões que o acompanhavam, Jesus Cristo está dizendo aqui para que eles pudessem crer que as Escrituras estavam testificando, ensinando acerca dele, dando testemunho acerca de Jesus. Por isso, irmãos, nós cremos na justificação pela fé. A justificação pela fé significa o quê? Que através da graça fomos salvos mediante a fé. Então, cremos e a graça vem, irmãos, e ela opera em nós a transformação. E nós tomamos posse desta graça, irmãos, e ela passa a estar conosco constantemente. Então, o cristão, mesmo diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos medos, diante dos mitos, diante das afrontas que nós sofremos, das tentações do inimigo, nós vencemos todas essas barreiras, porque, irmãos, nós somos cercados de anjos. E olha, quero dizer uma coisa para você: existe uma multidão orando no planeta, são cristãos, pessoas fiéis às Escrituras, estão orando por você, estão orando por mim, assim como nós também oramos por eles, eles também oram por nós. E os anjos do Senhor estão espalhados em todos os lugares, está na porta da sua casa. Ele está guardando a sua casa e guardando os nossos caminhos. Por isso, irmãos, a reforma, ela é objetiva. A reforma, ela não é redundante, ela é realista. Ela mostra os fatos baseados na palavra de Deus. Por isso, os 5 pontos da reforma que nós temos, assim, são pontos onde devemos refletir. Somente a graça, né? Apenas pela graça nós somos salvos. E somente a fé, apenas a fé, nos conduziu para o Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação. Somente Cristo, nós temos Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o 4º ponto da reforma é somente as Escrituras, é a palavra de Deus. E o 5º ponto da reforma é glória somente a Deus. Então, glória somente a Deus.
Nós não podemos dar glórias a homens, irmãos, a poderes humanos. Nós não podemos e não devemos dar glórias a nenhum líder, a qualquer espécie de líder, religioso ou não, a qualquer outra pessoa. Nós temos que dar glórias a Deus, que é Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, aqui, irmãos, é uma expressão objetiva da reforma. Então, é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glórias somente a Deus. É isso. Não importando a denominação, somos uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, mas aquelas igrejas que são de origem evangélica, cristã, que creem na Bíblia, que creem na palavra de Deus, fazendo essas afirmações, são nossos irmãos também, ou crendo na veracidade das Escrituras. Isso é que é importante. Irmãos, a graça é infinita, a graça é plena, ela é completa em si mesma, porque ela vem de Deus. A graça provém de Deus, é um presente, e nós não podemos recusar, nós temos que abraçar aquilo que Deus nos oferece todos os dias. E se já abraçamos a nossa salvação, a Bíblia diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então a graça é infinita e plena, é a manifestação do amor de Deus em Cristo, por amor a nós, pecadores, arrependidos e reconciliados, e que passamos pelo novo nascimento e agora temos uma nova vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus nos diz lá no Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Então, irmãos, o texto é tão claro, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós não temos capacidade de produzir esta graça em nós, porque ela é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E é interessante que aqui aparece uma outra palavra também, referente à dádiva, né, a presente, que é a palavra dorá, dom de Deus. A primeira palavra é graça, é caris, né? A segunda palavra que aparece é dorá, que significa também dádiva, ou é um presente de Deus, e não de obras, não daquilo que nós fazemos, mas para que ninguém se glorie, irmão. Salvação não é pelas obras, a salvação não pode trazer mérito nenhum ao ser humano. Ninguém pode se gloriar de ser salvo, ninguém pode dizer que tem que fazer alguma coisa para que se garanta a sua salvação na eternidade. Como algumas religiões dizem que a pessoa tem que perseverar naquele sistema para alcançar a vida eterna. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele nos ofereceu, já nos deu, através do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos modelados por Deus através de Jesus. É uma outra modelagem. A primeira modelagem, irmãos, foi Adão, quando o Senhor pegou o barro e transformou o barro e soprou a vida. E ali então surgiu a alma vivente. Então esta foi a primeira modelagem. Agora em Cristo nós recebemos uma modelagem espiritual. O Espírito Santo vem agora através da nossa conversão, ele sopra em nós a vida. E essa vida permanece para sempre. Paulo diz assim, porque se nós já somos salvos, é o poder de Deus que manifestou em nós. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É claro que a palavra aparece também no sentido de gerúndio, em algumas traduções aparece para nós que estamos sendo salvos, mas é um processo permanente. Significa que nós estamos em caminho da nossa redenção completa em Cristo. Mas não perdemos a salvação. É um processo contínuo, que é o processo de Deus em nós. Não é o processo de nós, para garantirmos a
nossa salvação, mas ao processo de Deus agindo em nós, mediante a sua graça, mediante o seu amor, e nós vamos sendo, a Bíblia diz, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E o texto diz, nós somos feitura dele, fomos modelados agora em Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então toda boa dádiva, irmãos, e todo o dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. E não há mudança, nem sombra de variação. É completo. Deus é completo, irmãos. A obra que o Senhor faz não é algo condicional, é algo pleno, algo completo, algo em que nós abraçamos e vivemos satisfatoriamente pela fé. A graça nos faz conhecer os mistérios da fé, porque nós não paramos, não podemos parar. Irmãos, a fé, ela não gera estagnação, a fé não nos cristaliza, ela nos dinamiza, ela faz com que você se mova. Então nós precisamos estar sempre atentos ao sopro do Espírito de Deus nas nossas vidas, porque é esse Espírito Santo que faz com que nós vivamos intensamente todos os dias. E o salmista diz assim, hoje é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Os céus são dinâmicos. Irmãos, o sol, ele nasce e se põe todos os dias. A natureza vai acontecendo, todos os processos da natureza vão acontecendo. Primavera, verão, outono, inverno, as estações do ano, elas vão se repetindo constantemente. O nosso organismo não para de funcionar, irmãos. Nós respiramos constantemente. O nosso coração bateu. Quantas vezes você parou para pensar? Quantas vezes o seu coração bateu hoje? Então você vai lá no Google e pesquisa para você saber quantos batimentos o coração realiza por minuto. A graça nos faz repousar na esperança e na certeza de que em Cristo vivenciamos as promessas da palavra e de uma vida equilibrada, de paz, de serenidade na ação do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele opera a paz, ele opera a serenidade, ele opera o amor de Jesus Cristo em nossas vidas, pelo próximo, pelas pessoas. Nós não amamos somente os nossos irmãos, mas amamos os nossos amigos, nossos inimigos. Nós fomos chamados, irmãos, para viver intensamente o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Em inglês diz assim, tanto amou Deus o mundo. Um pouquinho a expressão do King James diz assim, tanto amou Deus o mundo. Quer dizer, em outra tradução poderia ser assim, Deus amou demais o mundo. Demais, além das dimensões. E ofereceu Jesus por nós. E, irmãos, nessa esperança, nós descansamos, nós repousamos, nos sentimos descansados. De que Cristo, em Cristo, né, de que em Cristo nós vivenciamos as promessas da palavra e de uma vida de paz, serenidade, de equilíbrio e de amor ao próximo, através da ação maravilhosa, através da ação inexplicável, através da ação inexprimível do Espírito Santo de Deus, que age nas nossas vidas e intercede por nós constantemente, com gemidos inexprimíveis. E temos, irmãos, essa tarefa de anunciar, nesses novos tempos, este evangelho vivo e transformador.
Através das nossas vidas, através do nosso compromisso. Porque não podemos parar de falar, Pedro diz, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E, irmãos, e temos que resgatar a cada dia os valores da fé. Porque o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E às vezes o diabo quer roubar as nossas bênçãos, roubar a nossa liberdade de ser, roubar o nosso estilo de vida cristão. Mas a palavra do Senhor diz que, através de Jesus Cristo, o maligno não toca. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo sempre está ao nosso redor, como um leão. Nós não vemos, irmãos, mas percebemos. Tem pessoas que têm mais discernimento. Às vezes nós percebemos quando o diabo quer atacar. É claro que percebemos. Uns percebem mais, outros percebem menos. Mas o diabo sempre está de plantão, irmãos, tentando nos impedir de caminhar. Mas Deus também fala conosco de diversas formas. E vai nos livrando do mal, nos livrando das tentações, nos livrando das perseguições malignas e abrindo a nossa mente e o nosso coração para vivermos esta paz que excede todo o entendimento. Temos esta tarefa de anunciar nesses novos tempos este evangelho vivo e transformador, porque se nós não fizermos, irmãos, se nós não anunciarmos, as pedras clamarão. O evangelho está sendo espalhado no planeta, ou com boas intenções, ou às vezes por orgulho, ou talvez de alguma forma, a Bíblia diz, esse evangelho está sendo pregado. O evangelho não pode parar, ele não para, ele está dentro dessa máquina de transformação do mundo, através da palavra de Deus em Cristo, através da igreja espalhada na face da terra. Em Cristo, alcançamos esta grande salvação. Não por méritos próprios, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo as suas misericórdias, Ele nos salvou através da lavagem regeneradora de Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem opera em nós a transformação, para que vivamos a imagem de Cristo e sejamos os seus imitadores. Eu não posso, irmãos, por mim mesmo querer imitar Jesus pela minha condição material, humana, física, pecadora, mas eu posso imitar Jesus Cristo através da minha fé operante. Você pode imitar Jesus Cristo através da sua fé operante, através do seu crer, porque a Bíblia diz que Deus opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade, né? Na língua grega a palavra eudóquia, que é os seus beneplácitos, segundo a sua grandiosidade, segundo tudo aquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, Ele opera em nós transformação, o Espírito Santo, para que vivamos a imagem de Cristo e sejamos seus imitadores. Reforma não é apenas um marco na história, mas um verdadeiro estilo de vida. Assim tem que ser o cristão. Então, eu acho muito bonito o termo cristão, nós somos cristãos. E hoje, infelizmente, às vezes, irmãos, o termo evangélico tem sido deturpado, tem sido deteriorado. Porque às vezes as pessoas acham que ser evangélico já é suficiente. Mas não. É ter compromisso com o evangelho, é ter vivência com o evangelho, é ter a vida transformada pelo evangelho de Jesus. Então a reforma não é apenas um marco na história, mas é um verdadeiro estilo de vida. Vida transformada e desafiadora. E também para transformar esta época
a época em que nós vivemos. O mundo mudou, a Bíblia não mudou, irmãos, a palavra de Deus é a mesma. Lá em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra é dinâmica. O ser humano, por causa do pecado, ele é estático. Mesmo que haja a evolução tecnológica, o mundo mudou com inteligência artificial e tantas outras inovações que o planeta tem se adequado. O Evangelho está muito além das inteligências artificiais. O Evangelho está muito além da tecnologia. O Evangelho é algo que é eterno. Ele é para sempre. Daqui 1000 anos ele será Evangelho. Se Jesus não voltar até lá, ele será o Evangelho. Se Jesus voltar, ele continuará sendo o Evangelho, porque o Evangelho é a bênção de Deus para a eternidade. Então, irmãos, aqui nós temos, esse estilo de vida em Cristo, que nos leva a uma vida, um estilo de vida transformado e desafiador. Em Cristo, construímos um novo sentido de fé e de vida. Então, irmãos, é uma fé operante, é uma fé dinâmica, é uma fé permanente, é uma fé que gera em nós a cada dia sede de Deus, vontade de estar com Deus. A minha alma tem sede de Deus. John Piper diz que jejum é fome de Deus, o teólogo John Piper. Ele diz que jejum é fome de Deus. Então, é ter fome de Deus. Não tem aquele momento que às vezes você fica em jejum, mesmo que você não esteja em consagração de jejum, mas você, por um período, você ficou sem se alimentar. E você sente aquela leveza na sua vida. O próprio jejum, quando nós consagramos o jejum, nós sentimos aquela leveza, sentimos aquela presença de Deus substituindo a percepção da fome. E John Piper diz que jejum é fome de Deus. Então, a minha alma tem sede de Deus, diz o salmista. Jesus Cristo disse assim: uma comida vos tenho para dar, que consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele momento em que os discípulos disseram: mestre, vem cear, Havia o momento da refeição ali, Jesus Cristo possivelmente estivesse em jejum, e ele diz: uma comida vos tenho para dar, que consiste em fazer a vontade do meu Pai. E ele diz: eu sou o pão da vida. E aquele que experimentar, aquele que beber de mim, ele diz, a água da vida, jamais terá sede. E que aquele que comer do meu pão também jamais terá fome. Então, irmãos, isso é a reforma. Reforma é mais do que uma instituição, reforma é mais do que uma comemoração, reforma é um estilo de vida, reforma é um compromisso, como dissemos no início, É essa intensidade da graça de Deus, É essa profundidade da graça de Deus nas nossas vidas, É essa graça que é infinita, que é muito mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Que Deus te abençoe e que possamos dar graças ao Senhor, viver este Evangelho com inteligência, com força e com muita paz. Amém?